Olá pessoal, tudo bem? De volta aí com alguns vídeos, agora mais esporadicamente. Hoje escolhi um tema aqui que foi sugestão de uma pessoa inscrita no canal. Peço a você que se inscreva no canal do professor Ronaldo também. Hoje nós vamos falar sobre como contratar um advogado. É um tema que, se vocês verem os comentários dos outros vídeos, né, o pessoal está querendo abrir mão do advogado, que o advogado não atende, o advogado abandona a causa, o advogado perde a causa. Então, hoje eu quero tratar desse tema com vocês aqui. Como contratar o advogado? Como é que vai ser a sua conversa com o advogado? O que você deve falar com o advogado? Quais as circunstâncias que você deve elaborar com o advogado ali, tá ok? Vamos lá. Primeira questão, você já escolheu o advogado, você já está com uma indicação desse advogado mais ou menos, você já tem uma indicação dele, um parente indicou, tem vídeos aqui que eu falo sobre isso, então um amigo seu, ele indica um advogado, eu conheço, o advogado trabalha naquele escritório ali há muitos anos, já advogou para mim, atuou bem na causa, não necessariamente ganhou, mas atuou com zelo na causa. Então esse advogado eu recomendo, então um parente, um amigo diz algo nesse aspecto. Então você fala assim, não preciso mesmo do advogado, já está com uma singela indicação já. Então você vai ligar para o advogado, a secretária vai atender e vai marcar um horário. Se ficar por aí, toma cuidado. Mas vai. O cuidado é, o bom advogado cobra honorários de consulta. Ele cobra a consulta, sim. Então, se a secretária falar assim, tá, pode vir. Você pergunta, e a consulta? Não, ele não cobra. Cuidado. O primeiro passo da ética do advogado é cobrar a consulta. Mas quase ninguém cobra. É por isso que todo mundo vem no canal do professor Ronaldo reclamar de advogado. Olha os comentários aí embaixo. Advogado pilantra, advogado cachorro, tem gente que coloca uns palavrões aí. Eu não apago nem o comentário, coloco todos. O advogado me abandonou, não fala comigo mais, eu mando o zap, ele lê e não responde, tira a notificação de leitura, advogado não fala nada. Pois é, porque a maioria dos advogados não cobra consulta. Esse que não cobra consulta, ele está dando o primeiro pontinho da falta de ética. Então, consulta. Cobrou consulta? Opa! Esse advogado, pelo menos as regras da Ordem dos Advogados do Brasil, ele segue. É um bom advogado, já começa por aí. Bom, você chega lá se questionando, você precisa de um advogado ou de uma equipe de advogados? Se a causa demanda o quê? Muitos conhecimentos. De repente você vai ser preciso ter ali um escritório. Eu vou inventar aqui agora. Você vai contratar só o professor Ronaldo Galvão ou o Ronaldo Galvão Advogados Associados, que tem ali o Ronaldo, Pedro, Tiago, Barnabé, João. Então você vai ter que olhar isso. Porque o Pedro é especialista em família, o Barnabé é especialista em crime, o João especialista em empresarial, Tiago tributarista, tá todo mundo ali. Você contratou uma banca inteira de advogados para você não tem um, você tem vários. Então tem que ver até esse próprio advogado lhe orientar. Olha, a sua causa tem uma hora aqui que ela vai ser preciso de um conhecimento tributário, aqui vai ser preciso de conhecimento de família, aqui contratos, ali sucessões. Você vai precisar de um pool de advogados. Então, um advogado ou um escritório com vários advogados. Sua causa vai passar na mão de vários advogados. Então você tem que tomar atento com isso. Geralmente, pelo menos a média dos assinantes aqui do canal, precisa de um advogado só. Então ele tem que cobrar a consulta inicialmente. Tempo da consulta. Olha, geralmente 1 hora. O tempo da consulta, uma consulta boa que a gente esgota bem um assunto com 1 hora, no máximo 1h30 é o suficiente. Você tem que tomar cuidado que quando o advogado te perguntar assim, o que aconteceu? Aí você começa, no princípio,
eram as trevas e Deus separou a luz das trevas. Você começa a contar a história do universo. Pelo criacionismo, no meu caso aqui. Aí já é demais, né? Vai falar do inventário do vô de 90 anos, conta a história de 90 anos do vô. Então, assim, tenta pontuar o que é mais importante. Pergunta, doutor, isso que eu estou falando é importante? Não, pode pular. Não, tudo bem. Ou continue, aprofunde. Né? E, então, aí 1 hora e meia de consulta no máximo. Não precisa passar de 1 hora. É objetividade. O advogado também tem tempo para cumprir. Tem prazo para cumprir. Tá bom? Fator importantíssimo. Doutor, como vou me comunicar com o senhor? Isso é reclamação aqui no canal toda hora. O advogado não atende. Eu vou lá e não está lá. Né? Aí eu ligo e ele não vê. Doutor, qual o seu canal de comunicação? O senhor tem um portal no YouTube, igual tem esse aqui? O senhor tem WhatsApp, Facebook, Instagram, telefone, eu posso ligar para o senhor sempre? Ou por e-mail? Por e-mail é muito interessante, porque a gente não fica perdendo tempo conversar com o advogado. Vou falar do advogado psicólogo também, né? Advogado, às vezes a pessoa acorda mal, não sei, a vida tá ruim, vai lá conversar com o advogado. O advogado também não é psicólogo, não. Psicólogo é outro profissional. Toda hora tá conversando, vou lá no escritório, ver o que está acontecendo, vai lá no escritório do advogado. Calma, manda um e-mail. Doutor, qual é a situação do meu processo? Pergunte, outra coisa importantíssima, o site do tribunal que permite a consulta. Doutor, me ensina aqui como é que eu faço a consulta do meu processo no tribunal. E vai abrir lá, consulta por número, consulta por advogado, consulta por parte. Vai te ensinar. E você vai acompanhar o processo. Está lá com o juiz, concluso, esse vocabulário nosso, né? Se o Google não te responder, aí você liga pro advogado. Embargos infringentes recebido apenas no efeito devolutivo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, o que é isso? Jesus Cristo. Então, aí pergunta pro advogado. Tá ok? Pessoalmente, eu particularmente, já encerrei minhas atividades enquanto advogado, não atendia muito cliente pessoalmente, não. Era só por telefone e por e-mail. Basta. Porque eu tenho minha hora de responder e-mails à noite. Chego em casa à noite, vou responder e-mails. Limpo a caixa de e-mails. Porque se eu ficar atendendo cliente lá, enquanto eu estou atendendo um, eu estou atrasando a causa do outro. Enquanto o advogado está te atendendo, ele pode estar atrasando a do outro. Enquanto ele está atendendo o outro, ele está atrasando a sua. Então vamos deixar os atendimentos pessoais para as vésperas da audiência. Por exemplo, vai ter uma audiência, vai ter uma diligência que o oficial vai participar. Então deixa para consulta pessoal, estar pessoalmente com o advogado, às vésperas disso. O resto tudo pode ser por e-mail e WhatsApp. Eu tenho meu horário de WhatsApp também, 3 vezes ao dia, igual receita médica, de manhã, de tarde e à noite, eu respondo ao WhatsApp. Se for urgente, está morrendo, aí liga. Nem sempre é o caso do advogado, a não ser que estejam cumprindo aí um mandado de prisão na sua casa, o oficial chega aí de repente, tá ok? Mas geralmente WhatsApp, e-mail, né? E são formas mais simples de se estar com o advogado, que não seja presencialmente, realmente te toma tempo, você tem que sair do trabalho, você perde seu tempo, e o advogado também perde o tempo precioso dele de produção intelectual. Eu vou dizer por minha experiência própria, você está ali no meio de um recurso extraordinário, aquele recurso que vai para o Supremo Tribunal Federal, está ali trabalhando, o cliente chega, quer falar com o doutor, você perde toda a concentração e vem, conversa, um assunto que tem nada a ver, depois você vai voltar para o recurso. O que eu estava fazendo mesmo? Esqueci. Então, tentem mais a comunicação virtual. Hoje o mundo é virtual. Estou comunicando com você aqui, ó, do Rio Grande do Sul, do Acre, do Amapá, de Santa Catarina. Estamos aqui em Rio de Janeiro, Mato Grosso, estou conversando com você. Então, tenta lá o WhatsApp, tá bom? Bom, se o advogado falar,
qualquer coisa eu te falo, e não dá contato nenhum, levanta essa sacola e vai embora. Vai embora. Esse advogado sério. Não der nenhuma dessas formas, vai embora, esse advogado não presta. E tá com pilantragem mesmo, tá bom? Muito bem. Depois que você contar o problema, o advogado, pensa o seguinte, qual vai ser a reação dele? Primeira reação do excelente advogado. Esse advogado é bom, você pode contratar ele mesmo. Ele vai falar assim, vamos tentar negociar, mediar ou conciliar. Ó, tá aparecendo, eu até coloquei aqui, ó, mediação, conciliação e negociação. Ele vai tentar uma dessas formas adequadas de resolução de conflitos. Compreendeu? Porque é muito melhor que um processo. Você vai fazer um bom acordo e vai dispensar uma demanda que vai durar 5, 10, 20 anos. Se for o caso, todas as demandas são passíveis de ser conversadas através dessas técnicas que o advogado tem que saber. Mediar, conciliar e negociar. O bom advogado, ele vai ter um diplominha. Sabe aquele diplominha que fica pregado aqui do lado? Mediador, conciliador, negociador. Ele vai ter um diplominha desse lá. Do lado do diploma de advogado. Esse advogado é bom. Então nós vamos negociar. Eu vou entrar em contato com a parte contrária ou com o advogado da parte contrária. Nós vamos conversar. Duas coisas muito boas. Conversando, se chega a um denominador comum. Vocês podem até contratar um mediador externo, contratar um negociador externo para fazer esse serviço para vocês da conversa para acordo. Ou ele vai usar do próprio Poder Judiciário, tem as câmaras de negociação, de mediação, de conciliação, para tentar aí resolver a questão mais rápida, mais breve. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito advogado que diz, nós vamos abrir um processo agora, vamos entrar com ação. Vamos entrar com ação agora, nós vamos destruir o outro lado, nós vamos ganhar isso demais. É advogado guerreiro. Esse cara, ele é um aventureiro. Ele é um aventureiro. E ele está afim de processar. Já foi isso. Hoje não. Hoje a cultura é da paz. A não ser que você queira um processo, que a gente chama de processo vingança. Eu quero processar fulano, que eu quero lascar com a vida dele, eu quero arrebentar com a vida dele. Se você for uma pessoa vingativa, dessa escória de gente que nós não gostamos, aí tudo bem. Aí, né, vai lá no judiciário, você vai encontrar o que é seu bem guardado. Agora, se você for uma pessoa, igualzinho os assinantes do canal, 100%, a fim de conversar, dialogar, aí tudo bem. Aí você resolve o processo. Aí eu tenho visto aí colegas, eu mesmo pego esse tipo de causa, eu pego sempre, né? Com um mês está tudo resolvido. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Inventário, divórcio. Vai negociar, vai mediar. Paz na terra aos homens de boa vontade. Porque os de má vontade vai para o judiciário e vai passar um inferno lá naquele negócio. Mas é isso daí. Bom, e o contrato de honorários? Outro ponto importante. Como é que é o contrato? Você tem que ter um contrato, não pode ser verbal não, gente. Você é doido. Tem que fazer o contrato por escrito. Ainda mais quando se trata de questões sendo levadas à justiça, às vezes demoram. Mesmo a mediação e conciliação tem que ser contratada por escrito. Como que o advogado pode cobrar os honorários dele? Eu criei de cabeça aqui agora um pouco, eu fiz aqui, ó. Ele pode cobrar uma tabela cheia. Ó, sua causa eu vou cobrar 10 mil. Ponto. 10 mil reais. Então eu vou do início ao fim do processo por 10 mil reais. Pronto, resolvido. Vai dividir? Divide um cartão, nota promissória, cheque. Vai pagar de mês em mês, de 2 em 2 meses, aí é o que vocês negociarem. Mas que isso esteja no papel, tem que estar no papel isso, tá bom? O advogado pode cobrar também por ato isolado. É muito difícil essa contratação.
Ele faz a petição inicial, tantos reais. Faz uma alegação lá, tantos reais. Vai fazer um recurso, tantos reais. Vai fazendo, cobrando à medida que ele trabalha. Essa aí é mais rara. Essa é mais rara de acontecer. Ele pode cobrar, que é muito comum, principalmente na Justiça do Trabalho, percentual da vitória. Ó, eu não vou te cobrar nada agora, só as custas do processo. Todo processo tem custas. Isso não é para o advogado. Eu até recomendo aos advogados que peguem essa guia de custas, entregue para o cliente vai lá e paga e traz, para nem passar dinheiro de custas na mão do advogado. Ó, você tem que pagar isso aqui, senão o processo não vai andar. O cliente vai lá, paga e traz o recibo, você tira um xerox, autentica, se for o caso, o original geralmente envia-se ao processo, ou digitaliza, se o processo for digital, tá tranquilo. É o cliente que pague. E o advogado não cobra nada inicialmente, fala assim, vou te cobrar 20%, 30% no final. O que não pode o advogado é cobrar meio a meio, ele é sócio na causa, né? Aí o advogado virou sócio. Isso não pode não, isso é eticamente errado. Se o advogado, não, vou te cobrar meio a meio, não, vou fazer isso aqui meio a meio. Sinal vermelho acendeu aí, ó. Esse advogado talvez não mereça ser contratado. Mas se ele for cobrar 20%, 30% ali, 25%, alguma coisa assim, aí tudo bem. Nós estamos dentro de uma contratação interessante. E pode ser meio tabela cheia, meio resultado. Olha, eu vou te cobrar aqui tantos R$1.000 de adiantamento, cobrar você R$10.000 aqui adiantado, e ao final, se der certo a causa, nós vamos ganhar, você vai me pagar aí 10%, 20%, aí o percentual negocia. Pode ser feito assim, essa é uma que até eu recomendo que se faça. Essa é a mais tranquila de se fazer. Professor, e quanto a recursos? Tem que prever no contrato de honorários recursos, porque o advogado está cobrando para você a primeira instância. E se tiver recurso? Porque de repente o juiz fala alguma coisa lá, tem que fazer o recurso chamado agravo do instrumento, faz durante o processo, na primeira instância. Tem que fazer. Então, quanto que vai ser esse recurso? Como é que ele vai ser pago? E as despesas por esse recurso? Porque às vezes o advogado tem que sair do interior e ir para a capital para sustentar lá perante os desembargadores, sair do interior brasileiro e ir para o STJ e para o STF. Então, o advogado tem deslocamento, alimentação, estadia. E às vezes no STF então é muito comum, né? Você chega lá no o seu processo está na pauta da segunda-feira. Você chega, não vai dar prazo para julgar os processos hoje não, vai ficar para amanhã. Vai ficar para depois. Então, as diárias vão aumentando, você tem que combinar isso com o seu advogado. Né? E depois que o processo encerra na primeira instância, o juiz dá a sentença, aí ele deu a sentença agora, aí o recurso já é outro, de apelação. Então, vai continuar lá no tribunal o processo. Já sai da primeira instância totalmente, vai para a segunda instância. Como é que vai ser os honorários? Quanto que vai cobrar? Tem que verificar esse tipo de coisa, tá bom? Uma situação muito importante, você que está me vendo aqui tem que ficar bem ciente disso. Quando o advogado ganha uma causa, o juiz passa um prêmio para o advogado, um prêmio para o advogado. Chama honorários de sucumbência. Sucumbência. Isso é só do advogado. Não abate esse valor naquilo que você já pagou, não. Vou explicar. Fez uma causa. O advogado te cobrou R$10.000. Pronto. Deu R$10.000. Aí terminou o processo, o advogado ganhou. Você já tinha pago ele os 10.000 ou combinou de pagar 5.000 ao final. O advogado ganhou. Então agora ele tem que receber de você os 10.000 totais. Mas aí você vai fazer, o juiz está te dando aqui R$3.000 de honorários, que a gente só lê tem honorários, você tem que ler honorários de sucumbência.
sucumbência, porque ele fez o outro sucumbir, o outro caiu, o outro perdeu. Sucumbe é quem perde. Então, o juiz está te dando 3 mil de honorários aqui, honorários de sucumbência. Então, você fala assim, não, eu tinha que te dar 10, o juiz te deu 3, agora a minha parte é só 7. Não, senhor. Você vai dar os 10 mil contratados. A sua contratação com advogado não tem nada a ver com tal honorários de sucumbência. Tanto é que esse honorário de sucumbência, quem paga é a outra parte para o seu advogado. É um prêmio que o Poder Judiciário dá ao advogado. Vamos falar assim. Tá bom? Não desconta. Se o advogado quiser, por liberalidade, colocar no contrato que vai descontar, aí tudo bem. É ele. É o advogado. Mas não tem essa obrigação e isso está no nosso Estatuto e Código de Ética. Tá ok? Bom, já está combinando os honorários. Custos processuais, eu já falei. É do cliente, não abate também em honorários. E a conversa com o advogado? Agora que é o principal. Deixei o principal aqui quase para o finalzinho. O que você vai falar para o advogado? Eu tenho uma recomendação muito simples. Você vai pegar uma melancia, colocar em cima da mesa em casa, vai lá passar na cozinha, coloca a melancia na mesa, escreve na melancia advogado, pronto. E você vai contar a sua história para aquela melancia ali. Agora com um detalhe, tudo que você falar, por que eu peço que você faça assim em casa? Por causa da sua consciência. Você vai fazer um exame de consciência. Tudo que você falar, você vai ter que ter prova. Ah, o carro é do meu pai, tem que entrar no inventário. Aí o advogado vai falar, dá um documento do carro. Ah, não, porque comprou, mas não transferiu, não sei o quê. Então o carro não vai para o inventário. Ah, porque a fazenda, a casa, tem que ir para o inventário. Lá tem que penhorar a casa do fulano. Fulano tem uma casa. Então me dá o registro de imóveis da casa lá. Não tem, porque comprou, não vendeu, não. Então não tem. Então isso não conta. Conta como fábula. Só, olha, realmente o cara mora dentro de uma casa lá, a gente podia até penhorar a casa dele, mas segundo o registro imobiliário que está aqui, a casa não está no nome dele. O advogado vai ter que ficar em pés e mãos amarradas. Ah, mas é dele, todo mundo sabe. Pois é, porque o outro lado deve ser um pilantra e está agindo bem a favor dele, né? Contra você, escondendo patrimônio em nome dos outros. O advogado vai ter que tentar fazer aí, demonstrar uma fraude, uma má fé, mas isso aí é perigoso, difícil toda a vida. Então você vai contar a sua história. Fulano é filho de Beltrano, certidão de nascimento. Aconteceu acidente tal dia, boletim de ocorrência, foto com a data grafada. Né? Vendi um objeto, vendi alguma coisa, nota fiscal, recibo da transferência da coisa. Então você vai contando e vai colocando papel ali. E as provas, cuidado com prova testemunhal, tá bom? Não, fulano viu, fulano vai testemunhar para mim. Cuidado. Eu mesmo já passei cada um apuro com testemunha, que a testemunha chega, fala pro cliente, conta a história toda bonitinha, história boa. Chega no fórum, dá uma tremida. Vai tudo para água abaixo. Você viu? Não vi nada, não. Você sabe disso? Não sei nada, não. Lá vai você ficar sem testemunha e perder a causa. Por conta de testemunha. Deixe testemunha para a última coisa. Testemunha é a última das provas. Preocupa primeiro com a prova documental. Uma prova pericial. A casa está caindo. Então vamos pegar um engenheiro, vamos pagar um perito engenheiro, fazer um laudo que a base lá, as pilastras estão caindo, a casa está rachada e tudo. Não leva fotinha da casa, não. Leva fotinha da casa, não. Vamos pegar porque você falar que a casa está caindo, uma coisa, eu duvido. O juiz duvida. Não, sei lá, vai ver se a trinca é velha. Não, você vai pegar um engenheiro para falar. Em muitas coisas é necessário que um especialista fale. Ou você leva foto da pessoa, a pessoa tem câncer, você quer que o plano de saúde pague ali determinada cirurgia. Você tira uma foto da pessoa e mostra para o juiz, o câncer aí. Não, tem que pegar atestado médico. Então, valor de reforma de carro, vamos pegar
o orçamento da mecânica, a casa está caindo, orçamento, laudo do engenheiro, a cerca lá das divisas estão erradas, o agrimensor. Então tem que ter um profissional ali, a parte que vai ser contratado, a parte para dizer isso. E você tome cuidado, que o outro lado, a parte contrária, também está fazendo tudo isso. Você tem que tomar zelo que a outra parte pensa em tudo isso. E agora, já caminhando para o final da nossa consulta aqui, o advogado oferece vitória fácil. Essa é nossa, tá no papo, vamos ganhar. Cuidado, não existe isso. O compromisso do advogado é pegar as melhores alegações da doutrina e da jurisprudência, que encaixem na busca do que você quer. Do seu direito provado. Se você falar que é dono da lua, leva um documento que prova que a lua é sua. Então, do seu direito provado, o advogado vai pegar o melhor argumento doutrinário, o melhor argumento jurisprudencial e levar ao juízo. Ele não vai prometer vitória. Não, isso aqui tá no papo, tá ganho, balela. Pode levantar por minha conta, vai embora e caçar outro advogado. Porque o outro advogado também está prometendo vitória. Só um ganha. Assim, na maioria dos casos, né? Um ganha e outro perde. Na maioria dos casos, um ganha e outro perde. Pode ser você o perdedor, porque fez a pior prova. Ah, mas o advogado tem que fazer o melhor argumento. Não é só argumento que ganha. É prova. É a prova do seu direito. Isso quem faz é o cliente. Ah, mas o advogado não argumentou. Como é que o advogado vai argumentar que você quer pegar um carro de outra pessoa ali, na cobrança de uma dívida, por exemplo, ou que você quer que um determinado patrimônio vá para o inventário, se não está no nome da pessoa? Está no meu nome, está no nome do professor Ronaldo Galvão. A coisa está no meu nome. Você quer levar para o inventário do José, do Tião? Uai, você está louco? Então, tem que tomar cuidado. O advogado não vai tirar nada meu do Ronaldo Galvão e passar lá para o inventário do Zé fulano lá, não. Ah, mas porque o Ronaldo vendeu e não passou o documento? Então, vamos fazer prova. De novo a prova. Vamos fazer a prova da má-fé, da fraude, do conluio que aconteceu ali. Para o juiz descaracterizar isso aí. Mas quem ganha a causa é a melhor prova. E é só um lado que vence, na maioria das vezes. E o outro lado está com argumento também, está falando igualzinho a você. Não, eu tenho direito, e o outro lado também está dizendo a mesma coisa. Ah, mas está errado. Prova que ele está errado. Caso contrário, a situação pode ficar ruim para o seu lado. Ficar lá só com blá, 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 é difícil. Pessoal, um pontinho que eu esqueci aqui. Se você quiser saber previamente, mais ou menos, quanto o advogado vai comprar, consulta a tabela da OAB, do seu estado. Toda OAB, ela tem um site oab.mg, oab.sp, RJ, RO, AC, tem oab.oestado.org.br e lá vai ter lá a tabela de honorários mínimos. Acima daquele ali, o advogado pode cobrar quanto quiser. Você está falando assim, diligência administrativa. O que é diligência administrativa? O advogado ir num órgão público para você, por exemplo, R$1.000. O advogado pode cobrar 10 mil se ele quiser, não tem problema, ele não pode cobrar abaixo. Porque o advogado que cobra abaixo da tabela, cuidado, ele já está sendo antiético com os próprios colegas. Imagina com você. Se o advogado não segue os preceitos da própria classe, talvez com você ele não vai fazer diferente e vai ser também um mau advogado. Então, para encerrar com vocês aí, né, como que deve ser a tratativa com o advogado? Documentos originais deixar com o advogado?
Não precisa. Cópias autenticadas. Ou leve o PDF do documento, digitalize o documento, leva no pendrive para o advogado. Hoje tem, o Brasil inteiro está informatizando, boa parte das comarcas são digitalizadas, o original continua com a parte, só se o juiz pedir, você leva lá presencialmente para o juiz. Então não deixe originais com o advogado. Advogado hoje, um bom advogado hoje não quer papel não, quer montoeira de papelada, livraiada, hoje é tudo digital, tudo no computador, no celular, tá bom? Tenha sempre atenção aqui no resumo, o meio de comunicação seu com o advogado não precisa ser pessoalmente, tudo, qualquer coisa que aconteça, pessoalmente no advogado. Aí depois reclama, o advogado me atende. Pois ele tem outros para atender, ele viaja, ele faz audiência. Então tem um canal, um canal acessório. A véspera de audiência, aí você tem que estar pessoalmente com o advogado. Tá bom? Advogado não conversa com testemunha. Isso aqui é importante, não diz. Advogado não conversa com testemunha. Não orienta testemunha. É ruim. É ruim. Porque pode ser que o juiz pergunte para testemunha assim, alguém te explicou o que você tinha que dizer aqui? Sim, o advogado. Pronto, perdeu a causa. Perde o advogado e perde a causa. A testemunha tem que falar o que ela sabe. Então, você conversa com a testemunha. Você pode. Converse com a testemunha. E leve o que a testemunha vai dizer para o seu advogado. A responsabilidade da testemunha é da parte. O advogado antiético, o advogado malandro, não contrate esse advogado e fala assim, traz o testemunha aqui que eu vou ensinar para ela direitinho o que ela tem que falar. Alguns são mais discretos. Eu vou falar para ela para não usar tal palavra, não usar tal palavra. Gente, contra fatos não há argumentos. Contra a verdade não tem argumento. A testemunha chegou lá, contou a verdade. Pode ser com as palavras delas mesmo. Eu nunca conversei com testemunha. Horror, deu medo. No dia da audiência que eu chego lá, cumprimento, a prazer, sou eu, o advogado do fulano. Lá dentro eu vou te fazer as perguntas. Pronto. Mas você pode fazer, o advogado pode fazer, vou fazer essas perguntas aqui, leva lá para a testemunha tem que estar preparado para responder isso, vê o que ele vai responder em cada uma. Advogado que orienta a testemunha para dizer algo, diz assim, diz assado, diz que o farol, o semáforo, diz que o semáforo lá de trânsito estava aberto na hora que o carro ultrapassou e bateu no nosso cliente aqui, fala assim, esse exemplo que eu já vi. Em audiência, o juiz percebeu que a testemunha estava mentindo. Aí foi interrogando, o sinal estava aberto ou fechado? Não sei, o advogado mandou falar que estava aberto. Testemunha e advogados algemados para cadeia. Isso eu vi em Belo Horizonte. Então, tomar cuidado. Ganhe com a tua prova e com a tua verdade. Se não tem prova, uma venda verdade, meu Deus. Mas o outro lado é malandro, o outro lado é sem vergonha. Eu já lidei com lados opostos, sem vergonhas, malandros, pilantras e ganhei todas. Malandragem acaba uma hora, tá bom? Pessoal, é isso aí, desculpe, às vezes eu me empolgo um pouco, estava com saudade de estar aqui com vocês. Deixe suas recomendações para vídeos aqui, eu quero retomar essas nossas conversas, tá bom? Um abraço, até mais!